Henker que vive duas vezes, capítulo 683. Alforone, 4. Enquanto Edora explicava o caminho, Nocturne mudava constantemente sua expressão facial de momento a momento. Em vários momentos, ele demonstrou surpresa, compreensão e, finalmente, realização. Sob o rei marcial, Nocturne também já havia treinado na espada brilhante Tai Chi Pangu e nunca negligenciou seu treinamento, embora tenha sido excomungado da tribo. Na verdade, quando estava lidando com o rei marcial, Nocturne tentou mostrar seu desenvolvimento exuviando e transcendendo diante do rei marcial. Embora o rei marcial tivesse impedido à força a tentativa de Nocturne, Nocturne ainda poderia tentar exuviar e transcender sempre que quisesse. Nocturne agarrou com força a espada que havia largado não muito tempo atrás, ao obter uma nova visão da explicação do caminho de Edora. Por alguma razão, ele parecia sério e estava cheio de um senso de dever de entregar o caminho de Edora até Yon-Wu. Porém, em algum momento, Nocturne parecia ter esquecido todas essas coisas enquanto mergulhava no que ouvia. A explicação do caminho de Edora deu a Nocturne uma nova compreensão e abriu um mundo totalmente diferente. Embora pensasse ter alcançado os limites mais distantes das artes marciais, Nocturne agora sentia que estava vendo um novo universo, um que nunca havia imaginado antes. Além disso, ele agora percebeu o quão estreito e pequeno era o canto que ocupava na vastidão das artes marciais. Ele vivia como um sapo num poço. Assim, Nocturne fechava os olhos de vez em quando e recontava calmamente os pontos do caminho. À medida que ele organizava e reorganizava, a sua visão do mundo expandia-se aleatoriamente à medida que ele reforçava o seu próprio caminho. Mesmo quando Edora terminou sua explicação, Nocturne manteve os olhos fechados por um longo período de tempo. Clarão, no momento em que ele abriu os olhos, uma luz brilhante aparentemente passou por seus olhos. Um sorriso gentil apareceu em seus lábios enquanto uma sensação de relaxamento tomava conta de seu andar anteriormente sombrio. A espada Yang é um processo de reinterpretação de si mesmo de acordo com a estrutura que opera o mundo, e a pessoa se torna parte dela. É por isso que o insight é necessário, para olhar criticamente para o mundo. Eu entendi tudo corretamente? Nocturne acrescentou. Deve estar em total contraste com a espada Yin, que tenta manipular a força à estrutura do mundo, aplicando com força a vontade de alguém na estrutura do mundo. Edora tentou responder, mas Nocturne levantou a mão e interrompeu Edora antes que ela pudesse falar. Não, não responda. Se você responder, acho que vou perder o que consegui organizar em minha mente. Nocturne estava determinado a interpretar a espada Yang dentro do quadro de referência da espada Yin para o benefício de Yon-Wu. Essa abordagem permitiria que Yon-Wu entendesse mais facilmente os principais conceitos da espada Yang. Mas uma coisa é certa. Nocturne colocou a mão na bainha da espada. Por um momento, Fante e os outros membros da tribo, que olhavam atentamente para Nocturne, ficaram nervosos e cautelosos. O ar e a aura que fluíam entre eles mudaram para algo estranho e instável. Depois de ler que não havia intenção de matar na aura, o ancião-chefe acenou aos membros da tribo para relaxarem e recuarem. Os membros da tribo emitiram expressões insatisfeitas, mas conforme as instruções, deram alguns passos para trás e abriram caminho para Nocturne. Este caminho não é adequado para mim nem para o discípulo mais jovem, pois ambos vivemos a vida como bem entendemos. Enquanto murmurava essas palavras, Nocturne desembainhou lentamente sua espada. Clarão. A espada brilhou intensamente à luz do sol. A lâmina de Nocturne não recebia manutenção adequada há mais de alguns anos. Mas mesmo estando desgastada com lascas visíveis em sua superfície, sua espada brilhava e brilhava como se tivesse sido feita recentemente. Infinito. Fante murmurou depois de ver a lâmina de Nocturne, que era a espada do infinito. Foi a espada que o rei marcial deu a Nocturne como presente de despedida depois que Nocturne declarou que deixaria a tribo. Fante estava bem ciente de quantos artesãos o rei marcial havia empregado dia e noite para completar a espada do infinito, e quanto esforço o rei marcial havia colocado para fazê-la. Nocturne apertou sua espada do infinito e deu um passo à frente. Foi apenas um passo sem quaisquer movimentos preliminares de arte marcial ou indicação de preparação. No entanto, no momento em que Nocturne balançou verticalmente com a espada do infinito, foi como se o mundo tivesse sido ligeiramente afastado. Vendo isso, muitos membros da tribo pareciam ter visto alguma coisa, mas inclinaram a cabeça diante do fato confuso de que nenhum vestígio foi deixado pelo ataque. Edora, que ainda usava seus olhos de Deus, arregalou os olhos de surpresa. Fante manteve a boca bem fechada. O elder-chefe logo murmurou em voz baixa. Se aquele maldito Naiu algum dia voltar e distribuir suas artes de espada, Nocturne pode ser o único qualificado para receber. Embora o caminho tenha sido passado para Yon-Wu, Nocturne foi quem percebeu o conceito de arte marcial e o tornou seu. À medida que o ancião-chefe reconheceu os vários traços e influências que o rei marcial deixou para trás, ele não pôde deixar de se sentir emocionado. Heart Sword. Para qualquer artista marcial de espada, a Heart Sword é um estado que se espera alcançar algum dia. Então, quando é que aquela coisa que você está esperando virá? Enquanto entrava em confronto com Alforone, Cronos de repente parou seus movimentos ao sentir um forte ataque se aproximando de sua localização. Cronos parou abruptamente porque sentiu uma forte intuição de que sua alma seria cortada ao meio se ele permanecesse na linha de ataque.
À medida que o ataque terrivelmente afiado cortava as seções transversais do espaço, Cronos sabia que mesmo um transcendente não seria capaz de resistir ao ataque que se aproximava. Além disso, o ataque foi enviado com o conhecimento de que estava entrando em um território sagrado onde a luz e as trevas se entrelaçavam para atacar uma a outra. Cronos, que basicamente retornou ao seu poder de apogeu depois de ter seu status de rei dos deuses restaurado, ficou surpreso com o poder e a determinação do ataque que se aproximava. O golpe parecia o golpe de espada que o rei marcial havia mostrado antes de alcançar a transcendência. No entanto, estranhamente, não houve intenção de matar por trás do ataque que se aproximava, então Cronos achou estranho. Assim que Cronos leu os pensamentos de Yon-Wu e encontrou Yon-Wu imperturbado, Cronos percebeu o que estava acontecendo. Este foi o ataque que Yon-Wu esperava. O que é isso? Por outro lado, Alforone, que não tinha conhecimento do que estava acontecendo, não teve escolha senão expressar seu espanto e confusão. O ataque que se aproximava foi baseado em seu temperamento de arte marcial, mas também possuía as conquistas do rei marcial. Este facto foi bastante desconcertante para Alforone. Uau! Yon-Wu e Alforone rapidamente se separaram e, no local onde acabavam de se chocar, uma linha reta foi traçada quando o ataque passou. Uma gigantesca cicatriz de espada foi criada onde o reino da luz e das trevas se chocavam. Do céu à terra, a marca alongada da espada estava profundamente enraizada no próprio espaço. Embora a luz e a escuridão tentassem apagar a cicatriz, a marca da cicatriz não desapareceu. Foi um fenômeno que deixou uma marca indelével no mundo, um rastro deixado por uma vontade forte que transcendeu as leis do mundo. Além disso, o fenômeno emanou inúmeros pensamentos. O GH, Alforone suspirou profundamente como se estivesse vendo a segunda vinda do rei marcial. Cronos soltou um suspiro. Está aqui. Yon-Wu acenou com a cabeça como se já esperasse o fenômeno o tempo todo. É bom ter deixado essa tarefa para ele, embora as chances de ele realizar o que eu esperava fossem de apenas 50%. Nocturne era um talento que até mesmo o rei marcial, quando estava vivo, havia reconhecido, chegando mesmo a afirmar que as habilidades de manejo da espada de Nocturne eram como as suas. Isso significava que, entre seus 3 discípulos, a profundidade do entendimento de Nocturne sobre as artes marciais era excepcional. Com isso em mente, Yon-Wu determinou que poderia aprender a espada Yang através do Nocturne. Ao utilizar alguém que era talentoso em artes marciais e possuía características como ele, Yon-Wu seria capaz de ver claramente a diferença entre Yin e Yang, reinterpretá-la e informar-se sobre como realizar a espada Yang com mais facilidade. Claro, como ele era o principal culpado pelo desaparecimento do rei marcial, Yon-Wu inicialmente não tinha intenção de pedir ajuda a Nocturne. No entanto, depois de algum tempo e as emoções acaloradas de Yon-Wu se acalmarem, Yon-Wu foi capaz de aceitar a vontade do rei marcial até certo ponto. Assim, Yon-Wu deu a Nocturne uma oportunidade de escapar do trauma psicológico de ser um falso, e uma oportunidade para Nocturne encontrar seu eu real e alcançar completa autossuficiência. Porque essa era a vontade do mestre. Felizmente, Nocturne foi capaz de despertar de sua depressão auto-infligida e mais uma vez empunhar sua espada em resposta ao desafio de Yon-Wu. Não, na verdade, embora ele não estivesse segurando a espada fisicamente na mão, estava claro que Nocturne ainda segurava a espada no coração. Pai. Sim. Você vê, certo? Eka, você subestima demais seu pai. Claro, posso ver e ler. Cronos sorriu friamente. Eu posso definitivamente imitá-lo. Não importa o quão inexperiente Cronos fosse nas artes marciais, ele construiu uma ampla base fundamental nos conceitos básicos durante sua longa vida como uma lenda heróica. Além disso, a marca da espada deixada por Nocturne transmitia uma impressão tão forte que mesmo aqueles que não sabiam de nada sentiriam admiração. No entanto, se um ser estivesse ao nível de ser capaz de ler pensamentos inerentes, a marca da espada deixaria uma influência indelével que expandiria a visão de mundo de qualquer ser. Os pensamentos transmitidos não eram apenas um caminho para a espada Yang, mas também transmitiam a essência do noturno. Assim, Cronos foi capaz de interpretar rapidamente a mensagem subjacente com base em suas vastas experiências. Uau! Com base nisso, Cronos foi capaz de completar rapidamente todos os requisitos básicos da espada Yang. Uau! Claro, Cronos não foi capaz de aperfeiçoar completamente a espada Yang. Por mais informativa e exata que fosse a informação transmitida por Nocturne, ela era inevitavelmente distorcida pela subjetividade, então Cronos teve que interpretar a interpretação subjetiva de Nocturne à sua maneira. Yon-Wu sabia desse fato, então não esperava que Cronos adquirisse perfeitamente a espada Yang. Ele só queria uma coisa. Ele queria que funcionasse apenas uma vez para a unidade. Se isso pudesse acontecer, a Saife seria capaz de criar um fenômeno completamente diferente de tudo que já havia feito antes. A foice incorpora um poder desconhecido. Um forte redemoinho girou em torno da foice no sentido horário. Quando Cronos liberou seus vestígios para se ajustarem à estrutura do mundo, a lei do mundo começou a girar tendo ele como centro. Logo, o forte vento que girava em torno de Cronos subiu em direção ao céu e se tornou o Sol, Yang. A espada Yin de Yon-Wu girou suas forças na direção inversa e lentamente afundou para baixo enquanto se tornava escuridão, Yin. As correntes e forças de ar em rotação inversa não interferiram umas nas outras, mas sim,
interligaram-se como engrenagens para acelerar a velocidade de rotação umas das outras. Seu poder é amplificado por vários múltiplos baseados na liberação da vontade. A forma do poder era como se o Yin e o Yang estivessem mordendo o rabo um do outro, como o símbolo do Tai Chi. Logo, o mundo assimilou-se com o poder e começou a tremer. Uma força desconhecida quer se libertar das restrições do sistema. Aviso: uma enorme quantidade de informações está fluindo. O sistema não pode processar corretamente. Está ocorrendo o atraso do sistema. Aviso: o cálculo da enorme quantidade de informações está desacelerando o sistema. O sistema poderá desligar em breve. Aviso: uma força desconhecida está causando estragos em todo o sistema. A unidade de controle parou de funcionar. Ao longo de tudo isso, Yon-Woo percebeu que esta era a verdadeira espada brilhante de Tai Chi Pangu. Em algum momento, o Open Speaking de Alforone não pôde ser ouvido devido à enorme corrente de poder. Bum, bum, bum. Todas as funções de apoio ao 77º andar foram paralisadas. O palco está desmoronando. Um mundo cheio de luz e escuridão estava desmoronando. Assim como a mistura de tintas brancas e pretas tornaria a cor da tinta cinza, todo o palco estava dobrando, refratando e distorcendo. O espaço estava ficando cada vez mais cinza. O sistema da torre foi interrompido. Então, uma vez que todas as funções de processamento de informações, como comparação, cálculo e julgamento, foram interrompidas à força, os movimentos rápidos de Alforone também pararam. SSS, SSS, ruído estático soou. A imagem de Alforone, que estava coberta de luz, balançava ameaçadoramente como se fosse desmoronar a qualquer momento. Alforone gritou alguma coisa. Seus gritos não podiam ser ouvidos, mas sua expressão, que ficava momentaneamente exposta quando sua emissão de luz era interrompida periodicamente, transmitia choque total e uma mensagem óbvia. Sem chance. Yon-Woo cambaleou sob a tremenda força do enorme fluxo reverso, mas foi capaz de manter sua posição em pé porque era o eixo central das duas forças rotacionais opostas. Esta foi a espada brilhante Tai Chi Pangu. As duas forças opostas que tentaram mudar as leis do mundo estavam interligadas e retornavam constantemente uma à outra, o Tai Chi. Bênção de vontades mistas e opostas. Seu formato lembrava o material básico para a criação do universo. Um ovo do qual nasceu um gigante, Pangu. E a forma desdobrada lembrava uma espada. Yon-Woo estava se aproximando da conclusão do poder que seu mestre havia trabalhado tanto para alcançar durante sua vida. Seguindo o ponto onde o Yin e o Yang se interligaram, Yon-Woo bateu com força na foice. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de poder mágico acumulado na pedra filosofal e no coração do dragão jorrou. Bam, uau, uau, como se todos os fatos que vinculavam e definiam existências à força fossem destruídos. Todos os dados e todas as funções ligadas ao sistema da torre que compunha o jogador Alforone foram cortados à força. Erro de sistema. Erro de sistema. Causa não localizada. Causa não localizada. Todos os fragmentos de disco associados aos dados foram corrompidos por motivos desconhecidos. Os dados originais não foram encontrados. Embora tenha sido apenas um golpe, como a espada Yang não foi totalmente realizada, o efeito foi claro. Todos os elementos que constituem a existência de Alforone foram destruídos em um instante, e a proteção, as bênçãos e os efeitos que Alforone recebeu do sistema da torre foram todos cancelados. Tudo o que restou não foi Alforone, mas uma pessoa chamada Vivasvati. A luz emitida por Alforone desapareceu completamente como a luz de uma vela apagada pelo vento. Os olhos de Vivasvati estavam cheios de descrença e espanto. Yon-Woo estava prestes a desmaiar a qualquer momento devido a uma sensação de tontura que se seguiu ao esgotamento instantâneo de seu poder mágico. Mas com força de vontade sobre-humana, Yon-Woo usou Shunpo e apareceu na frente de Vivasvati. Seu Shunpo era tão rápido que parecia mais próximo de Shukushi, a forma final de Shunpo. De qualquer forma, não, Vivasvati tentou recuar. No entanto, antes de Vivasvati se mover, Yon-Woo agarrou seu pescoço com a mão esquerda. Finalmente, eu peguei você. Yon-Woo fez uma expressão cínica enquanto os cantos de seus lábios se curvavam para cima. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.